Bom dia! Hoje a gente vai retomar um pouquinho, né, o que é perímetro, o que é área, para a gente poder construir novos conhecimentos a partir disso. Aqui a gente tem o que? A gente tem uma figura plana, né, com contorno. Eu fiz até o contorno aqui mais escuro para vocês perceberem isso. Aqui eu tenho um retângulo, certo? Então, quando eu quero calcular algo desse retângulo, primeiro eu tenho que medir, certo? Quando eu meço esse retângulo, eu vou ver que ele tem 6 centímetros aqui, né, de largura, e tem 8 centímetros aqui na altura, certinho? Então, é claro que aqui não está em tamanho real, né, porque fica difícil de eu colocar, mas essa é a medida dele. Quando eu falo que eu quero calcular o perímetro dessa figura, o que eu quero calcular? Perímetro é o contorno, então eu quero saber quanto é que essa figura tem de contorno, tá? Contornando tudo aqui, ó. Certinho? Eu quero saber isso tudo. Se eu quero saber isso tudo, eu vou ter que juntar as quantidades que eu tenho para eu saber o perímetro. Isso ocorre quando eu quero saber de uma quadra, de um espaço qualquer. Então, o perímetro eu vou calcular 8 mais 6 mais 6. 8 mais 8, 16, não é isso? 16 mais 12, 28. Então, eu tenho 28 centímetros de perímetro, tá? Isso é o contorno. Agora, existe uma outra medida que eu calculo, que é quando eu quero saber o espaço que tem aqui dentro, tá? Quanto é que esse espaço que tem aqui dentro, quanto é que ele tem de área? Área é aqui dentro, perímetro é o contorno, vocês viram que é só o contorninho. Então, se você quer saber o perímetro do seu quarto, você mede, né, a largura e o comprimento, soma, pronto. Agora, se você quer saber a área, o que acontece quando é área? Por exemplo, quando eu quero saber quantos metros quadrados eu vou ter de cerâmica, que eu vou ter que comprar para pôr na minha casa, quantos metros quadrados de cerâmica, por exemplo, eu vou comprar para pôr nas paredes do meu banheiro. Então, eu preciso saber disso. Então, o que acontece? Quando eu vou calcular a área, por que eu falo metro quadrado, centímetro quadrado? Porque eu vou querer saber, igual no caso aqui, eram 6 centímetros aqui, 8 centímetros aqui, certo? Então, eu vou querer saber quantos quadrados de 1 centímetro eu vou conseguir dentro desse espaço aqui, tá? Por isso é que a gente fala centímetros quadrados, que é com aquele doisinho aqui em cima, é centímetros quadrados, tá? Porque eu vou querer saber quantos quadrados de 1 centímetro eu vou conseguir colocar aqui dentro, tá? Então, eu vou colocando 2, 3, 4, 5, 6. Por que deu 6? Porque se ele tinha 6 centímetros aqui, então eu vou precisar de 6 quadradinhos para preencher essa linha. Mas olha a quantidade que eu ainda tenho. Então, eu vou preencher aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, agora aqui, ó, eu gastei 8 quadradinhos de 1 centímetro para preencher esse lado. Mas eu quero saber a área toda. Então, eu tenho que preencher tudo com os quadradinhos. Aí, eu vou ficar contando quadradinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai dar uma canseira, né? Já pensou se fazendo isso na parede? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver quantos quadrinhos eu tenho aqui, quantos eu tenho aqui e fazer o quê? Uma multiplicação. Então, para calcular a área, o que eu faço? 8 vezes 6, eu tenho 48 centímetros quadrados. Lembrando que toda vez que a palavra for área, eu tenho que colocar esse doisinho aqui, porque é o significado de quadrados. E por que é quadrado? Porque é quantos quadradinhos de 1 centímetro eu consigo colocar aqui dentro. Então, por exemplo, agora eu tenho aqui, ó, um retângulo, tá? De novo, só que agora maior. Eu tenho 17 centímetros aqui e tenho 10 centímetros aqui. Então, se eu vou querer saber o perímetro, eu vou somar tudo, não é isso? 17 mais 17 daqui de baixo, mais 10 daqui, mais 10 daqui do lado, eu tenho 54 centímetros. Agora eu vou querer saber a área. Vou ficar enchendo aqui de quadradinho? Vai me dar um trabalho danado eu ficar dividindo aqui em quadradinhos. Então, o que eu faço? 17 vezes 10, ou 10 vezes 17, não vai mudar, não é isso? E aí eu tenho 17 vezes 10, 170 centímetros. E aí lembrando que aqui, ó, eu nem coloquei para lembrar que a gente tem que colocar o que aqui? O doisinho, porque é centímetros quadrados. Então, toda vez que falar em área,
é centímetros ou metros quadrados. Aqui é centímetro porque é a medida de um retângulo, né? Aqui já é uma quadra, que tem 70 metros de comprimento por 40 metros de largura. Aí já é metros. O que eu vou fazer aqui na hora de calcular o perímetro? Eu vou somar. Eu vou somar só 70 mais 40? Não. Eu vou somar 70 mais 40 duas vezes, porque eu tenho 70 aqui também e tenho 40 aqui. Então, para calcular o perímetro, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a soma aqui, 70 mais 40, uma vez, né? Vamos fazer de uma vez? 70 mais 40 dá quanto? 110, não é isso? Só que aí eu somei o quê? Só dois lados. Então, 110, os outros dois lados também vão dar 110. 110 mais 110 dá o quê? 220. Então, aqui eu já somei. Perímetro eu tenho 220 metros, certo? Agora, a área, eu vou calcular o quê? Quantos quadrados de 1 metro eu consigo colocar aqui dentro? Aí eu vou ficar desenhando quadrados? Não, eu vou fazer o quê? A multiplicação, né? Eu vou fazer a multiplicação de 70 metros que eu tenho aqui, vezes os 40 metros que eu tenho aqui do lado. 70 vezes 40. 7 vezes 4 é igual a 28. Ah, professora, e os zeros? O que você fez com eles? Os zeros vêm para cá aqui, certo? Então, eu tenho o que quando eu multiplico aqui 70 vezes 40? Então, só explicando de novo aqui, ó, você multiplicou o 7 vezes o 4, tá? Que deu 28. Agora aqui, ó, tenho dois zeros, então eu vou colocar aqui o zero que eu vou precisar. E aí eu vou ter o quê? A área, né, o espaço todo aqui, eu vou ter o quê? 2.800 metros quadrados. Não, gente, acho que eu dei volta esse trem. Não, tá certo. Entenderam direitinho? Então, vamos seguindo aqui. Desculpa a interrupção aqui, que eu tive um probleminha aqui, tá bom? Então, vamos seguindo aqui agora. Agora eu tenho isso aqui, não é uma figura plana. Vocês lembram que a gente estudou os sólidos geométricos e as figuras planas na geometria? É exatamente para conseguir diferenciar nessa hora aqui, ó. Agora, eu não tenho mais um retângulo. Eu tenho o quê? Uma caixa. Quando eu tenho nesse sentido, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho comprimento, eu tenho altura e eu tenho largura, tá? Isso nós já vimos também, já fizemos até cálculo, tá? Então, quando eu tenho desse sentido aqui, o que acontece? Eu não tenho mais nem perímetro e também não tenho mais área. Quando é nesse caso aqui, eu calculo volume, tá? E para eu calcular volume, o que é que eu faço? Eu faço o que eu tenho de comprimento vezes o que eu tenho de altura, vezes o que eu tenho de largura, tá? É assim que eu vou calcular volume. Por que que o volume não é quadrado, né? E também não é só metragem simples? Porque agora eu vou calcular quantos cubinhos desses aqui, ó, quantos cubos que eu consigo colocar, desse cubo aqui que eu consigo colocar aqui dentro, tá? Então, por isso que quando é volume, a gente fala que são metros cúbicos, tá? Esse 3 aqui, ó, eu leio cúbico. Por que é cúbico? Porque é quantos cubos, tá? Então, centímetros cúbicos. Quantos centímetros cúbicos que cabem? Certinho? Então, você vai calcular agora com metros cúbicos ou com centímetros cúbicos, toda vez que for uma figura que não é plana, né? Que não é uma figura plana, tá bom? Então, eu não estou calculando área, nem estou calculando perímetro. Eu vou calcular volume, tá? E quando eu calculo volume, a unidade de medida que eu uso é metro cúbico ou centímetro cúbico, depende do tamanho, né? No caso de uma caixa de sapatos, seriam centímetros cúbicos. Agora, no caso, por exemplo, de uma caixa d'água, aí são metros cúbicos, certo? Então, como acontece aqui, ó. Lembra, a gente já viu uma atividade dessa lá no módulo 1. Então, eu tenho um empilhamento de caixas aqui, tá? Esse empilhamento de caixas, ele vai ter
é largura, vai ter altura, vai ter comprimento. Então, quando eu quero calcular o volume disso aqui, tá? É igual quando alguém fala assim, eu comprei 3.000 metros de tijolos. Aí você fica pensando, isso aí saiu medindo os tijolos? Não, ele comprou 3.000 metros cúbicos de tijolos, porque os tijolos, quando olham os metros, é assim, tá? É cúbico, é de preenchimento, tá certo? Então, vamos lá agora, então. Seguindo aqui, eu vou observar o quê? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, eu tenho 6 aqui. Vamos supor que isso aqui fossem tijolinhos, tá bom? Tá empilhado aqui. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho 5 tijolinhos. E na altura, eu tenho 1, 2, 3, 4 tijolinhos. Então, quando eu quero calcular o volume aqui, o que eu vou fazer aqui, ó? 6 vezes 5 vezes, aí vezes 4. Então, eu posso calcular primeiro 6 vezes 5, né? Que vai dar quanto? 30. Aí 30, que eu já achei de resultado, vezes 4. 30 vezes 4 é igual a 120. Então, eu tenho aqui 120 o quê? Metros, né? Cúbicos, porque aqui eu estou considerando tijolos. Então, tijolos é metros, 120 metros cúbicos de tijolos. Compreendido? Então, quando eu vou falar de volume, tá? Volume é o quê? Volume é quando não é uma figura plana. Por exemplo, o chão da sua casa é plano. Então, são o quê? Metros quadrados que eu uso, porque eu quero saber quantos quadrados cabem ali dentro. Agora, se você vai, por exemplo, empilhou umas caixetas lá. Cada caixa, vamos supor lá, as caixas têm 1 centímetro. E você quer saber quantos centímetros cúbicos que tem naquele empilhamento, porque é quantos cubos que eu vou conseguir colocar, tá? Então, por isso se usa a palavra cúbico, porque vem de cubo, certinho? Então, essa é a explicação, tá? As atividades vão vir no próximo, eu vou explicar as atividades. E assim, se tiver alguma dúvida, né, não esquece, é só perguntar que eu tô aqui à disposição para poder esclarecer vocês, ok? Um abraço, tchau!